Você já olhou para as montanhas do Rio de Janeiro e teve a sensação de que elas te observavam de volta? Não de uma forma poética, mas literal, como se, em meio àquela imensidão de rocha e mata, houvesse um rosto. Um gigante adormecido, esculpido na pedra, testemunhando a passagem dos séculos? Se você já esteve no Rio ou viu fotos da zona sul da cidade, provavelmente sabe de que gigante estou falando. A Pedra da Gávea. Para a maioria, é um dos cartões postais mais imponentes da cidade, um desafio para trilheiros e um marco geográfico. Mas e se eu te dissesse que essa montanha é o epicentro de um dos maiores e mais antigos mistérios do Brasil? E se esse rosto, que parece nos encarar, não for obra do acaso, do vento e da chuva, mas sim uma mensagem deliberada, deixada por uma civilização antiga, vinda de muito longe, há milhares de anos? Você clicou neste vídeo porque o título ou a imagem te prometeram um mistério. E é exatamente isso que vamos investigar. A pergunta que nos guiará é simples, mas as respostas são incrivelmente complexas. A Pedra da Gávea é apenas uma impressionante formação natural ou é uma esfinge fenícia, um túmulo de um rei antigo, com inscrições que reescreveriam a história do nosso continente? Prepare-se, porque hoje vamos descer fundo nessa toca de coelho. Vamos explorar a história de navegadores audaciosos, decifrar mensagens supostamente milenares e depois confrontar tudo isso com a força silenciosa e implacável da geologia. O que é fato e o que é ficção? Ao final, a conclusão pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para entender o mistério, precisamos voltar no tempo. Não para a época dos fenícios, ainda não. Vamos para o século XIX, no Brasil Império. O país era jovem, buscando sua própria identidade, sua própria história épica. E é nesse cenário que um grupo de estudiosos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, começa a olhar para a Pedra da Gávea com outros olhos. Eles não viam apenas uma montanha, eles viam algo que não parecia natural. Um dos primeiros a formalizar a suspeita foi Joaquim de Melo, que em 1839 sugeriu que a montanha poderia ser um antigo monumento. Mas a teoria ainda era vaga, uma semente lançada em solo fértil. Foi preciso mais algumas décadas para que essa semente germinasse em uma teoria completa e explosiva. A figura central aqui é um homem chamado Bernardo da Silva Ramos, um pesquisador amador, mas apaixonado. No final do século XIX e início do século XX, ele viajou pelo Brasil em busca de vestígios de civilizações antigas. Ele acreditava firmemente que os fenícios, os maiores navegadores da antiguidade, não apenas haviam cruzado o Atlântico muito antes de Colombo, como também haviam se estabelecido aqui. E a Pedra da Gávea seria a sua maior prova. Mas por que os fenícios? Pense comigo, eles eram um povo semita, originário da região onde hoje é o Líbano. Por volta de 1500 a.C., eles dominavam o Mediterrâneo. Eram comerciantes, exploradores, mestres construtores de navios. A história nos conta que eles navegaram por toda a costa da África. Então a pergunta que movia homens como Bernardo era: por que não teriam eles se arriscado a cruzar o grande oceano? A resposta para ele estava escrita na pedra, literalmente. Bernardo da Silva Ramos e outros entusiastas da teoria afirmavam que, em uma das paredes verticais da Pedra da Gávea, existiam inscrições. Não eram arranhões aleatórios feitos pela natureza, eram letras. Letras de um alfabeto antigo. Eles organizaram expedições, subiram a montanha, observaram com lunetas e desenharam o que viram. E o que eles leram na rocha era de arrepiar. A suposta inscrição, transliterada e traduzida do fenício, diria algo como Labt Bahridil Yetpal. Isso, por si só, não diz muito, mas com algumas adaptações e interpretações, a mensagem se tornava clara e assustadora. Aqui, Badesir, rei de Tiro, filho de Yetbal. Outras traduções circularam como Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Yetbal. Vamos parar e pensar no peso disso. Tiro era uma das principais cidades-estado da Fenícia. A inscrição estaria nomeando um rei, Badesir, e seu pai, Yetbal. Seria o equivalente a encontrar uma placa no meio da Amazônia assinada por um faraó egípcio. Seria a prova irrefutável de contato transoceânico pré-colombiano. A história das Américas como a conhecemos estaria fundamentalmente errada. A teoria então se expande.
O rosto na pedra não seria um rosto qualquer, seria a esfinge, o monumento fúnebre desse rei, Badesir. A montanha inteira seria uma gigantesca tumba, um mausoléu para um nobre de uma terra distante que encontrou seu fim no Brasil. Alguns foram ainda mais longe. Falavam de um portal na lateral da montanha, uma suposta entrada para câmaras internas. Outros diziam que o topo achatado da Gávea não era natural, mas sim um local para rituais ou um altar de sacrifícios. A Pedra da Gávea deixava de ser uma montanha e se tornava um complexo monumental. Uma mensagem petrificada, esperando milênios para ser decifrada. A história é fantástica, é sedutora. Ela nos oferece uma conexão com um passado grandioso, um épico perdido de reis e navegadores que desafiaram o desconhecido. Ela transforma uma paisagem bonita em um cenário de uma aventura que supera a ficção. E por muitas décadas, essa história alimentou a imaginação de milhares de pessoas. Ela se tornou uma verdade alternativa, um conhecimento quase secreto, passado de geração em geração. Quem não gostaria de acreditar nisso? A ideia de que muito antes dos portugueses, outra grande civilização esteve aqui, deixou sua marca de forma tão espetacular, é simplesmente irresistível. Ela preenche um vazio, oferece um mistério que a história oficial às vezes parece não ter. Mas, e se tudo isso for uma incrível coincidência? E se a nossa mente tão treinada para encontrar significado estiver nos pregando uma peça? E se a nossa vontade de ver padrões onde eles talvez não existam, seja a verdadeira força por trás desse mistério? A história do rei Badesir é uma das narrativas mais cativantes do Brasil. Mas agora, vamos virar a moeda. Vamos sair do campo da lenda e entrar no laboratório da ciência. E o que a ciência tem a dizer sobre isso, muda tudo. Se histórias como essa, que desafiam o que aprendemos e nos forçam a olhar para o mundo de uma forma diferente, te interessam, considere se inscrever no canal. Assim você não perde a nossa próxima investigação. A jornada está só começando. Quando geólogos, arqueólogos e historiadores sérios olham para a Pedra da Gávea, eles veem uma história tão ou mais fascinante que a dos fenícios. Mas é uma história contada em uma escala de tempo muito, muito maior. Uma história de milhões de anos, de forças descomunais e de uma paciência que só a natureza possui. Vamos começar pelo principal, o rosto. A ciência tem um nome para a nossa tendência de ver rostos e figuras conhecidas em estímulos aleatórios. Chama-se pareidolia. É o mesmo fenômeno que nos faz ver um coelho na nuvem, um rosto na mancha de umidade, na parede, ou o homem na lua. O nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. E ele é muito bom em encontrar rostos. É um mecanismo de sobrevivência evolutivo. Reconhecer um rosto rápido, mesmo com pouca informação, era crucial para diferenciar um amigo de um predador. O rosto da Pedra da Gávea, para os geólogos, é um caso clássico e espetacular de pareidolia. Ele não foi esculpido, ele foi revelado. A montanha é composta principalmente por dois tipos de rocha, gneiss e granito. São rochas muito antigas e muito resistentes, mas não são invencíveis. Durante milhões de anos, elas foram submetidas a um processo lento e implacável de erosão. Imagine uma cebola gigante. A erosão que atua em rochas como o gneiss é chamada de esfoliação esferoidal. A rocha se expande e contrai com as variações de temperatura do dia e da noite. A água da chuva penetra em pequenas fissuras. Se a temperatura cai, essa água pode congelar, expandir e funcionar como uma cunha, forçando a rocha a se partir. O vento carregado de partículas de areia age como uma lixa constante. Ao longo de eras, camada por camada, a rocha vai se descascando. Nesse processo, as partes menos resistentes da rocha se desgastam mais rápido. O que sobra são as partes mais duras. Acontece que, por um capricho da natureza, a forma como a rocha da Pedra da Gávea se desgastou, a combinação de frendas, sombras e saliências, acabou criando um padrão que o nosso cérebro interpreta como um perfil humano. Uma testa, um nariz e um queixo. É uma coincidência? Sim, mas uma coincidência forjada ao longo de um tempo tão vasto que se torna quase inevitável que formas curiosas apareçam na paisagem. Agora, vamos para o coração da teoria fenícia, as inscrições. Aqui, o argumento científico é ainda mais contundente. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e a comunidade de arqueólogos brasileiros são unânimes.
Não existem inscrições fenícias na Pedra da Gávea. O que os defensores da teoria apontam como letras são, na verdade, marcas naturais de erosão. São fissuras, fraturas e sulcos criados pela água e pelo intemperismo. Quando você olha para essas marcas, sem a ideia pré-concebida de que são letras, é exatamente isso que parecem: rachaduras na rocha. Acontece que, com um pouco de imaginação e muita vontade, é possível ligar os pontos e formar algo que se assemelhe a letras de um alfabeto antigo. Vários especialistas em epigrafia, o estudo de inscrições, já analisaram os desenhos e as fotos das supostas inscrições. A conclusão é sempre a mesma. Primeiro, as letras não são consistentes com o estilo de escrita fenícia conhecido de outros sítios arqueológicos autênticos. Segundo, a forma como as marcas estão dispostas não corresponde a um texto coerente. Diferentes pessoas, ao longo dos anos, traduziram a mesma inscrição de maneiras completamente diferentes, o que mostra a natureza subjetiva da interpretação. Pense bem, esculpir uma inscrição daquele tamanho em uma parede de rocha vertical a centenas de metros de altura exigiria uma engenharia monumental. Andaimes complexos, ferramentas de metal de alta qualidade e um tempo enorme. Seria um esforço comparável à construção de uma pirâmide. E para um povo tão pragmático como os fenícios, que deixaram registros de suas atividades comerciais por todo o Mediterrâneo, por que eles fariam sua inscrição mais grandiosa em um local tão inacessível e não deixariam absolutamente nenhum outro vestígio de sua presença em todo o continente americano? Nenhum artefato, nenhuma ruína de assentamento, nenhuma cerâmica. Apenas uma inscrição ambígua e um rosto moldado pela erosão. Do ponto de vista arqueológico, isso simplesmente não faz sentido. A história oficial, portanto, é que a teoria fenícia na Pedra da Gávea nasceu de um desejo nacionalista do século XIX de criar um passado mais antigo e glorioso para o Brasil, combinado com o entusiasmo de pesquisadores amadores que, com a melhor das intenções, viram o que queriam ver. Eles não estavam mentindo, estavam interpretando a natureza através das lentes do seu desejo. Então, é isso? Caso encerrado? A ciência vence, a lenda morre e a Pedra da Gávea volta a ser apenas uma montanha? Talvez não. Talvez a verdadeira beleza dessa história não esteja em escolher um lado, mas em entender por que o mistério é tão poderoso. A teoria fenícia, mesmo que não seja factualmente verdadeira, nos diz muito sobre nós mesmos. Ela revela nosso anseio por conexão, nossa fascinação pelo desconhecido e nossa necessidade de encontrar significado e propósito no mundo ao nosso redor. A história de Badesir, o rei exilado, que deixa sua marca eterna em uma terra estranha, é uma narrativa humana poderosa. É uma história sobre memória, legado e a luta contra o esquecimento. E, de certa forma, a montanha é um monumento. Não a um rei fenício, mas ao poder inimaginável do tempo geológico. O rosto na Gávea é uma escultura, sim, mas o artista não foi um homem com um cinzel. O artista foi o tempo. As ferramentas foram o vento, a chuva, o calor e o frio. E a obra de arte levou milhões de anos para ficar pronta. Essa história, a história real da formação da Pedra da Gávea, não é menos épica. Ela apenas opera em uma escala que nossa mente mal consegue compreender. O mistério da Pedra da Gávea, portanto, existe em dois planos. No plano físico, temos uma maravilha geológica, um produto espetacular de forças naturais. No plano da imaginação, temos uma esfinge, um portal, o último suspiro de um rei antigo. E talvez não precisemos destruir um para apreciar o outro. Podemos subir a trilha da Pedra da Gávea, chegar ao topo, olhar a cidade maravilhosa aos nossos pés e apreciar a vista sabendo que estamos sobre uma formação de milhões de anos. E ao mesmo tempo, podemos olhar para o rosto do gigante adormecido e nos permitir imaginar, nos permitir pensar, e se? Porque é nesse e se que a curiosidade humana vive. É nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido que as grandes perguntas são feitas. A Pedra da Gávea não é uma esfinge fenícia, mas ela se tornou uma esfinge moderna. Ela nos propõe um enigma não sobre quem a construiu,
mas sobre nós mesmos, sobre como olhamos para o mundo, sobre o que escolhemos acreditar e sobre a linha tênue que separa a realidade da lenda. No fim das contas, a Pedra da Gávea nos oferece duas histórias incríveis. Uma, forjada em rocha e tempo, nos conta sobre a paciência e a força bruta do nosso planeta. É a história da geologia, da erosão, de um processo tão lento e grandioso que desafia nossa percepção. A outra, forjada em desejo e imaginação, nos conta sobre a audácia de antigos navegadores, sobre reis perdidos e mensagens secretas. É a história da lenda, do mito, da nossa necessidade de encontrar o extraordinário no ordinário. Não há um veredito final que possa satisfazer a todos. A ciência apresenta suas evidências de forma clara e robusta. A lenda, por sua vez, apela para algo mais profundo, para o nosso senso de maravilhamento. O que você prefere enxergar quando olha para aquela montanha? Uma coincidência geológica espetacular? Ou o rosto de um rei que cruzou o oceano? Talvez a resposta mais honesta seja um pouco dos dois. Um monumento à natureza que se tornou um monumento à imaginação humana. O mistério, no final, pode não estar na pedra, mas em nossos olhos. Se você gostou dessa jornada investigativa entre a ciência e a lenda, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a levar essa história para mais pessoas. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de curiosos e exploradores de mistérios, agora é a hora perfeita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muito mais enigmas como este para desvendar juntos. Já que estamos desvendando segredos do Rio de Janeiro, que tal conferir o nosso vídeo sobre Eldorado? Ou talvez sobre a viagem de Darwin no Brasil? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Aqui é o Relato Próprio e a gente se vê na próxima investigação. Um grande abraço e até lá!